Salve, salve família desse Brasil, aqui sou eu, professora Paula Aparecida, nesse domingo à noite, dia 3 de outubro, um pouco com soninho, né, mas assim, não podia dormir sem fazer esse vídeo, porque domingo à noite é bom a gente se preparar, entender o que vai acontecer, né, no resto da semana, e tá acontecendo muita coisa ruim, como a gente sabe, né, tá acontecendo muita coisa ruim e quero fazer parte dessa campanha, hashtag tá caro, a culpa é do Bolsonaro. A gente sabe que ontem ocorreram manifestações pelo Fora Bolsonaro, pelo impeachment, mas vale lembrar que essa política não é só do Bolsonaro, né? É do Mourão, é dos militares, é de toda essa oposição de direita que se finge democrática, mas tá lá desde 2016 do golpe institucional, tirando direito, dinheiro, aumentando o desemprego e a inflação que atinge eu, você e toda a classe trabalhadora e povo pobre. Bora lá então trocar essa ideia? Então, ontem, dia 2 de outubro, foi o dia das manifestações do conjunto da classe trabalhadora, da esquerda, de partidos de direita também que dizem que são oposição ao Bolsonaro, tudo isso em resposta aos atos golpistas lá do dia 7 de setembro. 7 de setembro, 2 de outubro, né? Um pouco menos de um mês. Nesse mês, infelizmente, a gente não conseguiu organizar o que de fato pode resolver nosso problema, que é uma greve geral, galera. Ai, mas greve geral, meu Deus, coisa radical. Olha, vamos lá. Todo mundo tá dizendo que o Bolsonaro é genocida. Foram mais de 500 mil, quase 600 mil pessoas que morreram de Covid-19 no Brasil, um país que tem capacidade tecnológica, dinheiro e recurso para avançar em toda a pesquisa científica e, quiçá, podendo até descobrir a sua própria vacina. A Índia teve a sua própria vacina. Outros países conseguiram desenvolver o seu próprio processo tecnológico para lidar com a Covid-19. E o que a gente teve aqui no Brasil foi uma barbárie. A gente está vendo agora as pesquisas lá nazistas da Prevent Senior com a anuência do governo federal. Então a gente não está de brincadeira, né? Quando a gente diz que no Brasil hoje tem 40 milhões de pessoas que vivem com R$89 por mês, que estão abaixo da linha da pobreza, a galera não tem dinheiro para nada, botijão de gás R$120. A gente já sabe de tudo isso. Então, se a gente já sabe de tudo isso, a gente tem que ter seriedade com a população. Não dá para usar a palavra genocídio, enquanto isso a gente fazer um ato mensal na Paulista, né? Fica complicado, porque não responde à realidade das pessoas, né? Senão a gente joga palavras ao vento. Vale perguntar, quem está dirigindo esses processos de luta, chamando essas greves, essas mobilizações, tá com esse compromisso político com a pobreza, com a fome, com a miséria, com o povo? Porque para mobilizar a galera que tá passando fome, é a galera que vai de fato ir lá, subir no Palácio do Planalto e tirar o Bolsonaro, nem que for na unha, a gente precisa ser radical o suficiente, com nível de radicalidade que significa pobreza, morte, fome, desemprego, falta de dinheiro para ter sua casa, aumento de morador de rua, aumento de violência, inclusive, e de repressão policial. Porque foi isso que aconteceu em 2020. Por incrível que pareça, com as pessoas em casa, a polícia em São Paulo, por exemplo, matou mais gente. Olha que coisa, né, fenomenal. Os caras matam mais quando tem menos gente na rua. Mas voltando à questão de como a gente pode se mobilizar. A esquerda em geral disse que foram cerca de 700 mil pessoas em mais de 200 cidades no Brasil inteiro. Lindo, fenomenal, muito importante que tenham 700 mil pessoas nesse Brasil dispostas a ir para a rua para enfrentar esse governo Bolsonaro. Mas isso acontecer uma vez por mês, sem organizar ações contundentes, uma greve geral, parar a produção de mercadoria, a estrutura do Estado, né? Não funciona metrô, não funciona ônibus. Ah, mas os caminhoneiros estão lá do Bolsonaro, eles não vão parar. Tudo bem, a gente faz piquete em rodovia, para mesmo assim. Essa é a disposição que a gente precisa ter pra gente de fato resolver o problema, porque senão não resolve o problema. Parece meio, né, uma brincadeira assim, a gente vai lá, faz o ato, volta pra casa, fala assim, ah, fiz a minha parte, e a sua parte não. A minha parte não é protocolarmente bater cartão na rua e falar, eu fui no ato. O que eu quero saber é como que a minha energia, a minha força física, a minha disposição, todo o meu histórico de luta, o meu conhecimento está a serviço de resolver o problema.
E para resolver o problema, a gente precisa organizar a classe trabalhadora e o povo pobre desse país. Porque o problema não é especificamente o Bolsonaro. Não é especificamente o Bolsonaro. Se a gente olhar o governo Bolsonaro, a gente consegue perceber que se a gente tirar ele hoje, e entrar o Mourão, o que a gente tem na prática é a manutenção da mesma política. O Mourão se colocou a favor de toda a política de saúde pública, tratamento com cloroquina, né? Fingir que não tem vacina, dar de louco no rolê, essas paradinhas de corrupção para comprar vacina. O Mourão tem acordo político com esse governo. Aí você fala assim, mas ele é vice, mas ele tá mantendo esse acordo para ele não se indispor com o presidente da República. Mas o Mourão talvez seja um democrata. Lá em 2016, procura um videozinho do Mourão falando que o exército ia organizar um sistema de aproximações sucessivas de indas e vindas para tomar parte do poder político nacional. Se isso não é o suficiente para você entender que o Mourão disse publicamente em 2016 que o exército está pronto e se organizando estrategicamente para tomar o espaço político no Brasil, traduzindo um golpe, não necessariamente com tanque, mas um golpe, vamos lá, vamos analisar o próprio governo Bolsonaro então para ver se eu te convenço. Governo Bolsonaro, política genocida da saúde. Quem era o ministro da saúde durante a maior parte do tempo que a pandemia mais matou gente aqui no Brasil? Um general. Não qualquer general, um general da ativa, um general que era parte regular do exército, não estava assim de férias, ou de licença, ou aposentado. O Pazuello. Mas calma, vamos analisar outras políticas públicas, a do meio ambiente, por exemplo. Quem que defende a política ambiental de não garantir a demarcação de terras indígenas no Brasil e avançar com o agronegócio na Amazônia? Quem é? Mourão. Vamos para mais. Hoje, todo mundo está reclamando do preço da gasolina, não tá? Do preço do botijão de gás, que aumentando o preço das frutas é uma escalada, não é um ciclo. Aumenta a gasolina, aumenta o diesel, aumenta tudo. E pobre gasta mais esse dinheiro com o quê? Com comida, a gente sabe. O salário é pouco, a comida é cara e é ali que vai o nosso salário. Quem hoje tá com a máquina na mão, tá com a empresa nacional que garante o preço que vai chegar lá na sua bomba, que tá lá nos poços de petróleo, inclusive infelizmente poluindo, né, os nossos mares. Quem é essa empresa? É a Petrobras. E quem é o presidente da Petrobras? Quem é? Um general. O general Luna, que ganha hoje 200 mil reais. Quer mamata melhor que essa, família brasileira? Tem lei nesse país que diz que o máximo salário do funcionalismo público, o maior salário do funcionalismo público tem que ser o salário do ministro, do presidente do Superior Tribunal Federal, que é por volta de 32 a 35 mil reais. Quanto que ganha o general? Quantas vezes a mais que isso? 5, 6 vezes a mais do que isso? Quer mamata maior que essa? 10 vezes mais? É disso que a gente está falando. E esse general disse ontem, enquanto a gente estava na rua lá, por emprego, por salário, por dignidade, por comida na mesa, pelo fora Bolsonaro, quando a gente estava lá, o general disse publicamente que, olha, não tem como reduzir o lucro da Petrobras, não tem como a gente cobrar o preço diferente para o povo brasileiro. E eu quero dizer para você, o petróleo não é nosso. Essa empresa não é nossa. E você sabe quanto custa para a Petrobras produzir um barril de petróleo Brent, que é o que a galera mais vende por aí? $4. A quanto que a Petrobras vende o petróleo para o povo brasileiro? O preço internacional, que hoje, dia 3, está $79. Então a Petrobras lucra com você, comigo, na gasolina, cerca de $75. 7 vezes 5, 35, vai dar quase R$400 por barril. O petróleo do povo brasileiro é tirado das nossas águas, das nossas terras. Causa poluição aqui, nesse nosso território. A gente paga por isso, não essas elites bilionárias, que têm as suas casas nos paraísos, né, dos Caribes e etc e tal. É disso que a gente está falando. A Petrobras é nossa. Então, assim, vamos lá. Vamos resumir esse assunto que está ficando longo. A gente quer dormir, né? Domingo à noite. Como é que a gente resolve esse problema?
A gente tem que ter uma política independente da classe trabalhadora e povo pobre. Tem que ter. A galera tá sofrendo porque só 700 mil saíram no país. Podia sair muito mais. O povo não aguenta mais o governo Bolsonaro. Mas o que a gente propõe? Impeachment no Bolsonaro? Pra ficar mourão? Como é que a gente responde à necessidade real da classe trabalhadora e povo pobre? Se tirar o Bolsonaro amanhã com esse impeachment, a galera vai ter comida? Vai ter alimento? Não vai. E aí, para lembrar vocês de uma coisa importantíssima, eu quero ler um poema desse aqui, ó, revolucionário, comunista, alemão, Bertolt Brecht. Eu adoro esse cara. Vou ler um poema clássico dele para vocês entenderem o momento que a gente está agora na situação do país. É um poema que provavelmente vocês conhecem. E o poema se chama O Analfabeto Político. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Sim, analfabeto político. E a nossa alfabetização política enquanto classe trabalhadora e povo pobre tem que vir da organização já de uma greve geral. Parar tudo. Eles mataram 600 mil do nosso povo só de Covid, fora de pobreza, de miséria, de fome, de violência, de depressão. Então agora, para a gente ser responsável com isso, para a gente buscar justiça social, a gente tem que parar tudo, parar ônibus, parar metrô, parar transporte, parar rodovia, fazer piquete, organizar isso desde já. E esse é o chamado que eu faço a todo mundo que está assistindo essa live. Você que milita em algum partido, em alguma organização de esquerda, no movimento social, sindicato, onde for. Vamos organizar essa greve geral? Vamos parar esse país? Vamos derrotar essa direita golpista inteira? Vamos mostrar que eles não vão lucrar em cima do nosso sangue, da nossa luta, da nossa existência. Vamos honrar os nossos ancestrais, majoritariamente povo preto e indígena, que conquistou sua liberdade em cima dessa branquitude escravocrata desse país. Bora lá? Bora lá? Então tamo junto. Eu sei, tá tarde, tô com sono, você também. Vamos agora dormir e se preparar para esse resto da semana para organizar a nossa luta. Tamo junto. Quero pedir para você, se você tá nessa disposição de luta, gostou dessa troca de ideia, curte, compartilha, pra gente conseguir chegar em mais gente e superar os algoritmos aí das empresas bilionárias norte-americanas, que na prática, isso que a gente tá falando, né, a gente sabe que não é muito bom para elas. Então, pra gente hackear isso, eu preciso da sua ajuda. Tamo junto, bora lá lutar.